Você sabe por que você trabalha 8 horas por dia? Hoje a Lua vai contar pra gente por que a gente trabalha 8 horas por dia. Vamos ouvir. Você sabe de onde vêm as 8 horas de trabalho diárias? Do inferno, do capeta, do demônio. Importante do que isso, você já se questionou se você realmente devia trabalhar 8 horas por dia? Porque pra mim é Não devia. Tranquilo. surreal que só uma coisa tome tanto tempo da sua vida. Assim, desculpa, mas se você mora em São Paulo e pega trânsito no horário de pico todo dia, eu tenho certeza que de dia de semana você não vive. Às vezes você até encontra uma brecha aqui e ali, mas em geral a vida acontece no final de semana. Que tem 2 dias versus 5 que você é escravo da sua empresa. Porque ao contrário do que te contaram, você não tá vendendo só o seu trabalho, você tá vendendo o seu tempo de vida que você fica preso dentro daquele escritório. Muitas vezes com pessoas que você nem gosta. Às vezes acontece de gostar, mas é raro. Quem determinou que a gente tem que trabalhar 8 horas por dia? E será que isso ainda faz sentido? Então, no final do século XVIII, as fábricas funcionavam sem parar em regime 24/7. As pessoas normalmente trabalhavam entre 10 e 16 horas. Cara, ainda bem que eu não nasci nessa época. Daí veio um cara chamado Robert Owen, que começou a protestar para que as pessoas não trabalhassem mais de 8 horas por dia. O lema dele era 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer. E uma das primeiras empresas a implementar isso foi a Ford, em 1914. E além dela diminuir a carga horária dos empregados, ela dobrou os salários. E sabe o que aconteceu? As pessoas mantiveram a produtividade. Toma essa! Vocês que falam que, porque se diminuir, não sei o que, a empresa vai falir. No período de 2 anos, a margem de lucro da Ford só aumentou. Isso incentivou as outras empresas a adotarem também essa jornada de 8 horas. Só que assim, né? O tempo passou e, teoricamente, as 8 horas de lazer que você teria, você não tem, né? Porque você tá se deslocando pela cidade e você tá cansado e você tá cumprindo necessidades fisiológicas e sociais, como tomar banho, comer, preparar sua comida, cuidar da sua casa. Tudo isso toma muito tempo. Então essas 8 horas de lazer são praticamente impossíveis em dia de semana se você trabalha fora. E nessa época, muitas mulheres ainda eram donas de casa, ou seja, essa configuração de trabalho funcionava para o homem que não tinha que cuidar da casa. Se você pensar numa pessoa normal hoje que precisa cuidar da própria casa, insustentável. Ninguém consegue passar 8 horas seguidas realmente trabalhando. As pessoas enrolam. Isso é um fato e é normal. Lá na Suécia, eles experimentaram o dia de trabalho de 6 horas e perceberam que as pessoas estavam mais felizes e mais produtivas. E teve uma pesquisa no Reino Unido que rolou com mais de 2. Tá, só uma parada que eu achei legal. Sempre que a gente fala da Suécia e da Suíça, sempre que a gente entra nesse... Sempre que entra no papo Suécia e Suíça, é legal da gente lembrar também qual que é o trabalho que é feito na Suíça, né, e na Suécia. Que é muito pouco trabalho de fábrica, é muito pouco trabalho de chão, né. Trabalho na Suécia e Suíça é muito mais trabalho de país desenvolvido, né. Eu apostaria aqui uma grana, que é muito mais trabalho de escritório, de contabilidade, advogado... De trabalhos que você necessariamente não precisa estar ali no chão de fábrica. Então, assim, você ter escala 4x3, você trabalhar home office, dia sim, dia não, acho que é um pouco... É uma complexidade do tema, mas acho que é só legal pontuar isso daqui, porque sempre que cita Suécia, Suíça, Dinamarca, a gente não é que eles estão no cafezal, tá? Tudo físico que o dinamarquês está coletando cana, né? Mas, enfim... Antes de continuar esse vídeo aqui, quero pedir o seu like, porque ele fortalece muita gente. Não esquece de se inscrever. Mais de 50% das pessoas que assistem a esses vídeos não são inscritos no nosso canal. E quero avisar que vamos ter tarde de autógrafos do meu livro novo. No sábado 16 de agosto, das 11 às 2 da tarde, eu vou estar na Livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, fazendo a tarde de autógrafos do meu livro novo. Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. Essa livraria fica super próxima ao metrô, fica perto da estação Brigadeiro, é super fácil de você chegar, você chega ali super tranquilamente, é uma das linhas principais da cidade, e a gente vai estar lá
pra autografar livros, trocar uma ideia, conversar, abraçar, tirar fotos, celebrar a vida. Então você que acompanha meu trabalho, quer me conhecer pessoalmente, quer o autógrafo do seu livro, dia 16 de agosto, sábado, às 11 da manhã, estaremos lá na Livraria Martins Fontes te esperando. Avenida Paulista, 509. Aguardo você lá. 2.000 trabalhadores que descobriu que nessa jornada de 8 horas as pessoas na verdade só eram produtivas em média por 3 horas. Fora que rola uma expectativa aí que não é de hoje, de que as novas tecnologias, conforme elas fossem se aprimorando, a gente, seres humanos, ia ter que trabalhar menos. Mas não foi isso que aconteceu, né? Os computadores, celulares, toda essa internet ajudou a gente a ser muito mais produtivo, mas a nossa carga horária não diminuiu. E agora tem esse advento aí do chat GPT, que com certeza faz com que as pessoas sejam muito mais produtivas, mas eu não sei, eu não acho que a nossa jornada de trabalho vai diminuir por causa disso, porque sempre é priorizado o lucro máximo e não a qualidade de vida das pessoas. Sim. Não, total. Mandou benzaço. Mandou benzaço. Eu acho que assim, existe esse rolê que a gente não fala a respeito, assim, que assim, a gente mudou a estrutura do trabalho nos últimos anos. Só que a gente não mudou a concepção que a gente tem do trabalho. Então, olha que maluquice. A gente mudou as estruturas de trabalho, mudou a dinâmica na cidade, mudou uma pá de coisa. A gente só não mudou o trabalho. Então, assim, a gente teve essa mudança aí na época da Revolução Industrial. Porém, quando a gente vem aqui agora pro século XXI, e que a gente começa a ter uma série de mudanças que são impactantes também, como, por exemplo, os grandes centros urbanos, esses centros muito mais adensados, essa dificuldade de transporte e tudo mais, de rotina, e ninguém coloca em xeque do tipo assim, pô, será que a gente deveria estar fazendo mesmo isso? Será que isso aqui é o rolê o qual a gente deveria estar fazendo? Ou será que a gente precisa revisar isso aqui que a gente tem feito? Porque assim, ó, pensa comigo. Você tem... Ó, só isso que ela falou da estrutura das famílias já é uma coisa que vai mudar nossa sociedade pra caralho. E a gente precisa olhar pra isso. Porque assim, a gente tá tendo uma queda na natalidade absurda na sociedade. Vários países estão tendo uma queda na natalidade muito grande, né? O Brasil hoje deve estar com uma média de filhos de 1,6 para menos. Deixa eu ver. Natalidade no Brasil. Ó, a natalidade no Brasil, a gente tá com o menor número desde 1976. Então a gente tá com 1,57 filho por casal, sendo que o ideal seria ter pelo menos 2 ponto alguma coisa. Então, ou seja, a gente não consegue ter famílias sendo criadas, o que é uma merda. Por quê? Porque assim, com a estrutura que a gente tem do trabalho hoje, o homem precisa trabalhar e a mulher precisa trabalhar. Então, se antes o cara ia pro trabalho e tinha alguém que cuidava da casa, que cuidava da comida, dos filhos e tudo mais... E também, vamos pensar também que naquela época as crianças iam trabalhar também. Então, a partir dos 10 anos de idade, a criança já estava na fábrica com a mãozinha ali na rodinha, ou na estrutura de campo, a criança também estava ajudando o pai, né? Então, desde sempre, criança... A invenção da criança e da adolescência é muito recente, né? Mas criança sempre foi força de trabalho para a família pobre, desde sempre, desde a criação da humanidade. Então, assim... Tinha a mulher como quem cuidava do lar e as crianças como parte da força de trabalho. Hoje, isso não. Hoje a criança não entra como parte da força financeira daquela família, né? De aquisitiva de dinheiro. E a mulher tem que trabalhar junto com o cara. E mesmo os dois juntos, eles não conseguem fechar as contas. Então você não tem pessoas que consigam cuidar daquela casa. Então eles estão se fudendo pra cuidar daquela casa. Não tem quem cria aquele filho. Então você fala assim, pô, beleza, a gente quer ter filhos. Mas como é que a gente vai criar o filho se a gente não consegue estar com os filhos? Onde cada um dos dois tá indo morar pra um canto, tá indo trabalhar pra um canto diferente da cidade. Como é que você bota o filho numa creche num canto, num colégio no outro, vai cuidar, vai amamentar, vai alimentar, sendo que cada um tá fazendo um corre diferente. A mãe tá fazendo trabalho de, sei lá, de limpeza na Berrine, morando em Cidade de Tiradentes, e o pai trampa fazendo Uber. Tipo, cara, não dá. Então você escolhe não ter filhos, ou ter menos filhos, né? Então, com isso, a gente já tem aí o déficit da aposentadoria, que vai ter, né? A gente não vai ter aposentadoria. Isso daí é um bagulho que já estejam prontos, tá? Já estejam muito prontos aí pra isso, porque a gente vai perder
a aposentadoria, né? Nossa geração não vai se aposentar. Então, assim, até 2050, a gente vai ver... Até antes eu acho que isso chega, tá? Até antes acho que isso chega. A gente vai ter uma... Acho que até... Já vi gente falando que até um pouco antes disso rolando. Então, beleza. Além disso, pega um polo da grande cidade, né? Então, quando a gente tá falando de grande cidade, cara, eu gosto como uma galera, tipo, simples, sai de São Paulo. Porra, caralho. Meu Deus, resolvemos todos os problemas, caralho! Caralho! Resolvemos todo o problema! É só... Gente... É só 20 milhões de pessoas saírem de São Paulo de uma vez. Puta que pariu, é só isso. Caralho, ninguém nunca pensou nisso antes. Só 20 milhões de pessoas saírem de São Paulo de uma vez. Caralho, mano, gênio. Porra, é muito fácil essa ideia. Pô, gostei. Pô, posso falar pra onde vai? Porra, mas vamos lá. Mas vamos lá. Um advogado, ele precisaria trabalhar necessariamente das 9 às 6. Por que ele não pode trabalhar do meio-dia às 8? Ou por que ele não poderia trabalhar das 6 às 14? Ou um jornalista, ou um designer, ou alguém que trabalha... Então, assim, existem várias profissões que você parar pra pensar, elas não precisam trabalhar no mesmo horário que as outras. Então a gente criou um horário de trabalho, que era o horário das fábricas, que ele não faz sentido. Ele não faz sentido você olhar e você criar isso, porque isso daí ele só gera dentro das cidades um fluxo absurdo de trânsito. E que assim, eu entendo que tudo isso, ser organizado, é bom para organização de escolas, é bom para organização do espaço público, é bom para uma série de coisas, mas não necessariamente pra vida, né? Não necessariamente... e outras questões também que a gente consegue colocar aqui, né? Então, assim, pô, por que as pessoas precisam trabalhar nesse mesmo horário? Porque não precisam. Hoje, por exemplo, vamos lá. Você tem bancos que trabalham, sei lá, bancário também, uma festa, né? Bancário trabalhando é um milagre, né? Vamos lá, pensa, o banco trabalha das 10 às 5. Tá. Isso quando trabalha das 10 às 5, quando não é das 10 às 4. Pô, como é que eu vou no banco? Como é que eu vou no banco se eu trabalho das 9 às 6? Que horário que eu vou num banco? Como é que eu consigo ser atendido pelo banco? Então qual que é o sentido do banco trabalhar das 10 às 4 se eu trabalho das 9 às 6, do outro lado da cidade? Como é que eu vou na minha agência do banco? Será que não faria sentido o banco ser aberto até mais tarde? Até tentaram esse experimento, né? Eu lembro que na Paulista tentaram uma unidade que ficava aberta até 8 horas da noite. E aí acabou não funcionando, né? Para uma estrutura de home office, por que você precisa ir para um lugar? Por que você precisa ir para um escritório? Por que você precisa ir? Por que você precisa pegar suas coisas e ir? É só por especulação imobiliária, não tem outro sentido. Pô, você vai abrir um computador, mexer no computador, ficar... Pô, não faz sentido você ir até um lugar. Ou outra, assim, vou falar aqui de São Paulo, mas eu sei que isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Belo Horizonte, isso acontece em Nova York, isso acontece em Londres. Pô, Londres tem um lugar que chama Canary Wharf. E esse lugar, e aí, só pra vocês verem que eu não tô citando São Paulo, tá? Canary Wharf, ele fica no Isle of Dogs. Isle of Dogs, ele era a ilha onde o rei cuidava dos cachorros dele antigamente. E nessa ilha, era uma ilha que não tinha porra nenhuma, né? E aí, eles simplesmente transformaram essa ilha em um distrito comercial. Lindo. É isso daqui. Bom, é esse lugar aqui, animal. Então isso aqui é uma ilha no meio do Tâmisa, o Isle of Dogs, também conhecido como Canary Wharf, onde você tem um monte de prédio e um monte de... É um distrito comercial de Londres. Animal esse lugar, tá? Curiosamente, isso daqui fica muito próximo de Whitechapel, que é onde o Jack Stripador matava as pessoas. Enfim, em Isle of Dogs, né, ele tem lá... E assim, um dos lugares... Parece que você tá num desenho japonês aqui, ó, parece que você tá num cyberpunk. Isso daqui na década de 50, 60, 70, 80, 90 fazia muito sentido, por quê? Porque você precisava fazer reunião de um escritório de advogado, de banco, você tava aqui no, sei lá, nesse prédiozinho daqui, ó, você descia, você vinha andando, você subia aqui, ó, sacou? Você ia de um lugar pro outro. Hoje faz reunião por call. Você faz reunião por videochamada.
Então por que caralhos eu tenho que ter a porra de um bairro de negócios que nem a Faria Lima, que nem a Berrini, e eu preciso cruzar a cidade de São Paulo pra ir até a puta que pariu pra trabalhar? Por que o escritório não pode ser em uma outra região? Não pode ser na região central? Não pode ser na Paulista, não pode ser no centro, não pode ser na Tatuapé. Por que uma empresa não abre o escritório dela no Tatuapé? Em vez de abrir na porra da Berrini? Em vez de abrir na porra da Faria Lima? Por quê? Especulação imobiliária. Ah, então beleza. Então por conta da especulação imobiliária, por conta de manter meia dúzia de velho corno que tem ali ação de fundo imobiliário, você que nem um filho da puta precisa pegar a porra de 1 hora de transporte público de péssima qualidade todos os dias. Então, assim, tem uma série de estruturas que elas não são questionadas. A gente tá vindo com chat GPT, com IA. Então você fala assim, pô, isso vai facilitar nosso trabalho? Não! Isso vai demitir a gente. Isso vai fazer com que quem ficou com o emprego esteja sobrecarregado. Então, ao invés de fazer assim, pô, vamos potencializar o nosso trabalho, não. Corta todas as vagas. Corta todas as vagas. Então, assim, ao invés de ter 5 pessoas, deixar um corno trabalhando por 5 com o chat GPT. Então, ao invés de você ter 5 pessoas trabalhando que nem uma powerhouse fudida, caralho, todo mundo trabalhando aqui com ferramenta, tal, todo mundo pica, maximizando mais ainda o lucro. Não, caralho! É um corno sobrecarregado com um patrão nas costas chicotando aqui, ó. Vai! Pedro, seu merda! Vai! Arrombado! Ah! Não tem pobreza que resista a 12 horas de trabalho, Pedro! Trabalha, Pedro! Trabalha enquanto eles dormem, Pedro! Sentimento de patrão, Pedro! Ô, meu parceiro! Sabe? É essa loucura que a gente olha e a gente precisa entender, cara, que assim, a estrutura do trabalho moderno, ela tá falida. Se ela não tá falida, ela tá em frangalhos. Em vez da gente discutir como resolver isso, a gente precisa ouvir a galera falando que home office é mimimi. Que a gente não tem que pensar em crise e trabalhar, que o trabalhador tem que negociar com o patrão, que mulher não pode ser CEO. Sabe? A gente perdeu completamente o... Sabe, falta um pouco a lógica de entender que a gente chegou no século XXI, sabe? Tipo, gente, ó, o século XXI chegou aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? A gente não tá mais na Revolução Industrial, sabe? A gente pode ser um pouquinho melhor. Vamos ser melhor? E se a gente fosse um pouco melhor do que a gente era, sabe? E se a gente melhorar isso daqui... Só que a gente tá com a mesma estrutura desde o final do século XX até hoje. Só a Ruivinha lá falou bagulho. É meu bagulho desde... De Ford, caralho. Desde Ford. Desde o Ford. O Ford precisou fazer um bagulho, sabe? O Ford fez um bagulho lá na 1900 e Guaraná com rolha. E aí você aqui em 2000 e tanto, tu tá que nem um corno trabalhando... Olhando assim, tipo assim, eu duvido que você nunca tenha olhado, isso é que todo mundo já fez assim, olhado pra alguma coisa no seu trabalho e falando assim, ó, isso aqui não precisava ser assim. Sabe? E aí ter chegado no seu chefe e falou, por que isso aqui é assim? Por que não precisava ser assim? E não tomou uma, é porque é. É porque é e já era. E aí, cara, quando chega lá, número de turnover alto, número de burnout alto, índice de pessoas tirando a própria vida alto. Você vai pegar número de... Sabe? De pessoas que estão largando o trabalho. Você pega o próprio... a relação de trabalho da galera com a geração Z, né? Ai, meu Deus, a geração Z é terrível. Olha, e achei isso chocado. Falei, nossa, por que isso, né? Nossa, maldita geração Z. Nossa... Ai, geração Z, vocês são foda, viu? Não é à toa. Não começou do dia pra noite. Sabe? Não é à toa. Eles só estão expressando uma coisa que já tava aqui de uma galera. Mas enfim. Um dia vocês vão abrir um olho e vocês vão ver, gente. Às vezes acho que é falar o óbvio. Às vezes acho que falar o óbvio é foda, Ed. Mas olha esse chat e vejo que é preciso falar que a água molha. Mano,
É que assim, mesmo eu falando isso, vai ter gente aqui no comentário do corte depois falando que eu sou comunista, que eu sou socialista, que eu não quero trabalhar, que eu sou vagabundo, que eu sou um monte de coisa. Sendo que o que eu tô falando é que assim, a gente precisa reestruturar pra melhorar a qualidade de trabalho, pra gente poder continuar trabalhando, entendeu? Eu nem tô falando aqui, viva Cuba, viva a Revolução, sacou? Vamos aí, Gael Fato, Laura Sabino e Jones Manuel. Não tô falando isso, falando assim, a gente precisa melhorar pra que a coisa continue inteira, pra gente não colapsar. O que eu tô falando é, a gente precisa reformular pra não colapsar. Não é nem que eu tô falando, precisamos botar fogo na porra do sistema inteiro. Não, tô falando, cara, ou a gente melhora ou colapsa, sacou? Mas enfim, né, é que às vezes você questionar um bagulho simples, né, as pessoas não... parece loucura, entendeu? Parece loucura. Mas enfim, né, gente, é só você... É que isso é uma coisa que eu faço, né? Eu tenho pesquisado, eu tenho trabalhado, eu tenho visto, eu tenho lido. Cara, é só você olhar números sobre trabalho, saúde do trabalho, sobre empregabilidade no Brasil. E também no mundo. A crise tá acontecendo. A crise tá acontecendo. Achar que a crise é vá lá, vá trabalhar, trabalhe mais, trabalhe enquanto eles dormem. Nossa, você trabalha um pouco... É só ignorância, é só papo de coach e que a galera acredita, né? É o famoso monarquismo cultural, né? É isso. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e todos os domingos às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E é nóis. Valeu.